Recebendo aqui ao meu lado uma mulher incrível, que é a Ticiana Soares, que é psicóloga. E o assunto que abordaremos aqui é exatamente a saúde mental feminina. Ao longo da história, a gente vai observar que os sentimentos das mulheres muitas vezes foram tidos até como histeria. E isso é algo sério que repercute até hoje na nossa sociedade. Muitas mulheres vivem sobrecarregadas e cuidam da casa, do trabalho e não se sentem que têm o direito de também poder ter um lazer e um momento com o cuidado da sua cabeça, dos seus sentimentos. E é por isso que essa pauta é tão importante e interessante. Hoje no Brasil nós somos inúmeras, desenvolvendo vários papéis. E é importante falar sobre a saúde mental dessas mulheres que estão aí, sendo mães, sendo trabalhadoras, movimentando a economia, sendo empreendedoras. Afinal de contas, quando não há saúde mental, não há uma boa qualidade de vida. E isso traz problemas em todas as esferas da sociedade. Por isso é importante falar sobre o assunto, não é isso, doutora? Muito bom dia, seja Isso bem-vinda. mesmo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito pelo convite. Doutora Ticiana, eu já quero começar com uma polêmica, né? A história da sociedade em si, a gente vai olhando para trás, e as mulheres, quando expressavam alguns sentimentos, elas eram tidas como histéricas. Isso repercute, reverbera, visto que nós somos seres que vamos nos formando ao longo do tempo. Isso ainda repercute na saúde mental feminina, esse sentimento de que a mulher reprime mais, ele é real? Sim, né? Na verdade, antigamente, nós tínhamos mais tabus, né? A gente não podia falar muito sobre saúde mental porque não existia esse tipo de debate. Antigamente, a saúde mental feminina era negligenciada ou mal compreendida. Hoje, sim, ainda existe um tabu. Porém, nós falamos mais sobre isso, nós debatemos mais, nós temos mais campanhas sobre isso. E isso vai trazendo uma rede de apoio, a gente vai tendo mais força e mais coragem para buscar ajuda. É muito importante que a gente fale sobre isso. Antigamente não existia acesso a tratamento, por exemplo. Hoje já existe. Claro que ainda engatinhando, a gente precisa de muito mais, mas hoje a gente já tem um certo acesso a tratamento. Doutora Ticiana, uma coisa diferente nos gêneros. Os homens, eles têm o hábito de ter um hobby. Inclusive, essa pauta, ela esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter recentemente, há mais ou menos uns 15 dias. O hobby feminino. Os homens, quando é o dia do futebol, a gente está aqui com o cinegrafista, nosso querido Brito, ele vai saber falar sobre isso. O dia do futebol do homem, ele é sagrado. Não, hoje é o meu futebol, hoje é o meu futebol. Ele separa aquele tempo, ele se desliga de tudo e está corretíssimo. E ele vai lá jogar o futebol dele. Mas a mulher não tem um dia do futebol. Ela não tem aquele dia que ela tira para viver um hobby, para fazer algo que ela faça por prazer. E viver é diferente de estar vivo. Sim. A gente precisa ter prazer em estar vivo e desenvolver, sim, atividades que nos tragam esse prazer e sem culpa. Os homens vão para o futebol sem culpa. As mulheres, além de não terem um hobby, muitas vezes, elas sentem culpa quando decidem fazer algo. Por que isso acontece? Existe muita expectativa em torno do gênero feminino, né? Nós também temos muito essa autocobrança, né? Em relação a você criar um sentido de que eu tenho que ser a cuidadora principal da minha vida, da vida dos outros, né? Especialmente das dos outros. A gente acaba se esquecendo. E a gente se cobra muito em relação a isso, em ter que ser a super mulher, eu tenho que dar conta de tudo. E não precisa ser assim, a gente pode e deve ter um tempo para si. Existe muito esse medo do julgamento, de negligenciar as próprias questões, de se sentir culpada por não estar dando conta. Acontece muito, e isso é extremamente adoecedor. Exatamente disso que eu queria falar. Muitas vezes nós mulheres temos o péssimo hábito de acreditar que nós somos as salvadoras do mundo. Sim. A salvadora do marido, a salvadora do filho que já está maior de idade, a salvadora da família. E a verdade é que cada pessoa precisa lidar com as suas próprias questões. Sim. Se o seu esposo tem questões, eu entendo que você o ama.
mas você não pode tomar Trazer as decisões pra si, dele. isso. Por mais que você tenha um relacionamento muito consolidado, por mais que você entenda que você é uma só carne com essa pessoa, quando você tem uma visão mais espiritualizada, mas a verdade é que ninguém perde sua individualidade. Então as pessoas precisam lidar com as suas próprias questões. E você, mulher, precisa entender que o outro precisa desse espaço para meter a mão nas suas próprias feridas e acessar os seus lugares de cura. E o que é que a gente tem como consequência quando uma mulher traz todas essas responsabilidades para si, doutora? O que é que isso acarreta na vida dela? Está lá ela preocupada, não, mas eu vou fazer, eu preciso fazer porque senão meu marido não vai, eu preciso fazer senão meu filho não faz, eu preciso fazer senão não dá certo na minha família, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que criar os meninos. O que é que pode acontecer com uma mulher que está com a sobrecarga como essa, no físico e no emocional? Sim, existe muito essa sobrecarga mesmo, que nós mesmas impomos a nós, né? E existe uma série de consequências na mente e no corpo. Na mente, por exemplo, né, vai existir um estresse crônico e persistente, muita irritabilidade, dificuldade de concentração, de memorização. Tudo isso vai ser consequência mental, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, dificuldade para dormir, por exemplo. Isso vai atrapalhando no dia a dia. Fisicamente falando, dores de cabeça, muita dor muscular por conta das tensões do dia a dia, problemas cardiovasculares, problemas do trato digestivo, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, refluxo. Muitas mulheres reclamam do refluxo e também tem causas emocionais. A questão da imunidade, a imunidade baixa também pode ser uma consequência dessa sobrecarga. Olha só, que coisa Sim. interessante. Nosso corpo refletindo as nossas emoções. Sim. Cada dia a gente percebe que isso é algo mais atual e necessário que se converse. E é por isso que você que está chegando agora no Revista, fica aqui para essa conversa, tá? Nós estamos conversando com a nossa convidada, psicóloga, para falar de saúde mental feminina. Você que está aí cheia de energia, você que é essa mulher incrível, mas de repente está presa em emoções que têm te feito mal. Qual é o passo que uma mulher que está nos assistindo agora, que entende, olha, estão falando aí, eu me identifiquei. Tem algo errado comigo, eu estou cansada, eu não tenho mais tanta satisfação em viver, eu estou altamente sobrecarregada. O que essa mulher pode tomar como medida para tratar essa questão emocional? Porque a gente não pode normalizar, viver sobrecarregada, viver estressada, viver triste, viver extremamente oprimida. Isso não é normal. Assim como você não vai viver eternamente feliz, todos os momentos da sua vida feliz. Mas quando essas emoções elas se intensificam e demoram a passar, isso é uma questão delicada. O que essa mulher pode fazer? Antes de qualquer coisa, a gente tem que desconstruir as nossas crenças limitantes, né? Essas questões de que a gente não merece ter um tempo para a gente, que a gente não pode fazer isso porque eu tenho que cuidar do outro, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás de um hobby, por exemplo, né? A gente pode ir atrás de melhorar o nosso dia a dia, ter relacionamentos saudáveis ou se afastar dos relacionamentos que não são saudáveis, buscar sim ajuda profissional se você sente que precisa, estar mais com seus amigos, com sua família, procurar algo relacionado à meditação, técnicas de relaxamento. Nós temos inúmeras formas de trazer para o nosso dia a dia essa simplicidade, trazer leveza para a nossa vida. Posso contar um depoimento pessoal? Pode, fique à vontade. Eu vou contar agora. Já que a gente está com a psicóloga e a gente está abrindo o coração, a gente está entre amigas também, claro. Porque você que está aí do outro lado, é nossa telespectadora, sempre a gente conversa aqui. Eu sempre sentia culpa quando eu fazia algo para mim. Eu imagino. Olha, eu sou uma mãe de 2 filhas, criei minhas filhas sozinha, embora o meu relacionamento não deu certo, eu fiquei responsável pelas crianças. E eu fazia de tudo por essas crianças. Gente, isso é um depoimento muito real. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, até para influenciar outras mulheres. Sim. Então, eu com 2 filhas, doutora, e eu fazia de tudo. A melhor escola, a melhor roupa, o melhor perfume para passar nas minhas filhas sempre lindas. E quando eu ia fazer para mim, eu sentia culpa. Então, eu não conseguia comprar uma sandália para mim que fosse um precinho um pouco mais alto, dentro da minha realidade financeira, claro. Sim. E eu não conseguia, por exemplo, fazer um tratamento de pele. E hoje em dia eu digo, meu Deus, quanto tempo eu vivi me negligenciando. Poxa, eu sou a máquina que trabalho e sustento esse lar com as bênçãos de Deus, é claro. Mas por que me olhar com tanta
A agressividade me dá tão pouca importância em não fazer minha limpeza de pele, não colocar meu botox. Então, hoje eu tenho um lema. Eu atraso o talão, eu atraso os comprovantes, os talões de pagamento, as faturas do cartão, mas o botox está em dias. Porque esse autocuidado no feminino... É muito importante. Ele é muito importante. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. O reflexo que esse cuidado com a gente pode trazer, porque às vezes a gente se esconde atrás de uma falsa humildade. Sim. Não, eu sou uma pessoa modesta, eu quero me maquiar, mas não quero parecer maquiada, eu quero uma roupa, mas não quero parecer extravagante. Na verdade, se esconde outras coisas. E eu penso que as respostas estão mais numa autoanálise, nesse confronto com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto da autoestima, que é um assunto seríssimo. Não se nasce com autoestima. Autoestima é algo construído. E aí a mulherada, o tempo todo, com toda essa sobrecarga, esquece de construir a autoestima. Fala pra gente sobre isso. É verdade. Muitas vezes a gente escuta muitos depoimentos como o seu, muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Essa questão de eu sou mãe, eu sou a esposa, eu sou a trabalhadora, e esquece do lado mulher. Antes de ser tudo isso, você é mulher. E a gente vem com essa crença ao longo da vida, culturalmente falando, socialmente falando, de que a mulher só tem que se doar. E nessa hora da doação, a gente acaba se anulando, se invalidando e trazendo para a gente uma cobrança que é desnecessária. A gente tem que se questionar, por que eu não mereço? Trabalha a lei do merecimento, que você merece sim estar melhor, que você merece sim ter uma sandália bonita, você merece sim fazer o seu tratamento de pele, ajeitar seu cabelo. Por que não? A gente tem que questionar os pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que são negativos, que não agregam valor nenhum para a gente. Então, a gente tem que questionar, por que eu não posso fazer? Por que eu não consigo fazer? Né? E muitas vezes, quem está de fora é quem enxerga isso. A gente muitas vezes não enxerga, a gente não olha muito para si, a gente não para se conhecer, para se analisar. E é muito importante que você faça isso por você, igualzinho você fez. Chegou um momento da sua vida que você teve um start. Agora é o meu momento. Eu não preciso estar o tempo todo me doando sempre. Eu também tenho que me doar para mim mesma, porque para eu ajudar o outro, eu tenho que estar bem. É aquela história da máscara do avião, né? Quando a aeromoça fala, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, para depois colocar no outro. Se eu não conseguir me cuidar, eu não tenho como me doar para ninguém. Né? A gente precisa estar bem, emocionalmente, fisicamente falando, para que a gente consiga ajudar o outro. E as mulheres, às vezes, elas confundem isso com egoísmo. Sim. E elas trazem isso, não, mas isso é muito egoísta. Mas entenda, não é um extremo. Se doar não anula você também se ver. Claro. Cuidar dos seus filhos não anula você ser essa mulher que também cuida. O que a gente está trazendo para essa conversa, e eu sei que eu estou tocando numa ferida feminina. Sim. E eu estou metendo o dedinho bem no lugar. Não é verdade? Sim. Então, assim, isso não é egoísmo. Então, é muito importante que você entenda isso. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Nossa, muito obrigada. E eu queria que você encerrasse esse nosso momento falando sobre o papel da terapia cognitiva comportamental. Que para muitas mulheres, para muitas pessoas de maneira geral, ainda é um grande tabu. Mas que é uma ferramenta que pode ser incrível e mudar vidas. Sim, a terapia cognitivo-comportamental, ela te faz questionar o teu pensamento, o teu comportamento e o que o teu corpo reflete em relação àquilo que você sente. Né? E é importante também que a gente olhe um pouco mais para o outro, né? Que a gente faça essa rede de apoio em torno das pessoas, em torno das nossas amigas, em torno das nossas pessoas. Observa mais, tem uma escuta mais ativa, né? Não leva tudo para o lado pessoal. Se alguém não te deu um bom dia como tu gostaria, não quer dizer que aquela pessoa não te ame, não goste de você. Talvez ela esteja passando por um dia ruim. Verdade. Todos nós estamos atravessando alguma batalha que o outro não conhece. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente precisa abraçar mais, observar mais. A gente vive muito no automático, né? Nem tudo é sobre a gente. Não é. Então, eu acredito muito nessa força da rede de apoio, as mais próximas, que a gente consiga ter essa força maior em torno da gente. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, Ticiane. Te espero aqui para a gente conversar mais sobre os assuntos. Muito obrigada. Você é linda, eu adorei nossa conversa. Em outras oportunidades. Ellen, o que você achou dessa conversa, minha amiga? Como é que tá aí essa mulher linda que você é?